HIFcast, o podcast do Health Innovation Forum. Falar sobre um tema que vem transformando profundamente o setor de saúde, da educação e do empreendedorismo, o protagonismo feminino em ação. Nossa convidada é uma referência nacional, empresária, CEO da faculdade ITH, fundadora da primeira EdTech de Lifelong Learning do Brasil e do primeiro e-commerce de educação superior em saúde e gestão do país. Foi destaque na revista Exame, a startup Brasil, capa do jornal O Popular no empreendedorismo feminino, única empresária goiana aprovada no programa Winning Woman Brasil da Ernst Young, classe 2023, selecionada no ranking Exame em 2024 e 2025. Biomédica, doutora em medicina tropical, docente universitária por 20 anos, empresária há mais de uma década, coautora do livro O Novo Jeito de Empreender e responsável pela formação de mais de 25 mil alunos em todo o Brasil. Doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda e é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso podcast. Eu é que fico lisonjeada pelo convite. Afinal, nós já somos parceiros há quase uma década, inclusive. E quando nós somos convidados, apesar do currículo e toda essa apresentação formal, eu sou uma pessoa extremamente acessível, simples, humilde e que gostaria muito de aprender muito mais com você do que te ensinar, tá? E para dar uma aquecida no nosso podcast, como você costuma se apresentar hoje? Mais como educadora, empreendedora, uma líder de uma transformação social? Olha, Sidney, eu me considero uma pessoa que cansou de pedir permissão. Então, como professora há 20 anos, como pesquisadora, e depois, com o tempo, como empresária, praticamente antes de me tornar empresária, tudo que eu fazia, eu tinha que pedir bênção, permissão para alguém. E eu tenho uma característica muito intuitiva de ser criativa, enfim. Então, quando eu entrei para a educação e vi que muitas coisas, na verdade, não estavam indo tão bem como eu gostaria, um modelo muito tradicional, eu acabei me tornando uma pessoa que cria o próprio sistema, que criei o meu próprio sistema baseado no que eu acreditava que não estava fluindo como deveria, que não era vida real. Então, hoje eu sou uma empresária extremamente inconformada com o modelo educacional tradicional. E por isso, a gente vem inovando há tanto tempo, nessa década, em trazer um modelo novo. E nessa trajetória e nessa virada profissional, doutora, na sua carreira ela começou, igual você falou, na parte acadêmica, na parte de pesquisa, e pelo seu inconformismo e tudo, qual foi o momento que você percebeu que queria realmente empreender dentro dessa área? Então, essa é uma pergunta que me faz lembrar da minha história, porque eu me senti num ambiente antiético quando eu estava formando profissionais para um mundo que não existia mais. O mundo já era muito volátil, muito fluido, muito diferente, e a educação, ela era tão tradicional ao ponto de formar o profissional justamente para um mundo estável que não existia mais. Então eu me sentia irresponsável dentro das instituições em que eu trabalhava, de aplicar o modelo de ensino tradicional que não comunicava mais com a vida real. Então, nesse momento, eu entendi que eu precisava criar um sistema baseado no que o mercado exigia. Então, esse foi o motivo pelo qual eu resolvi empreender. E o que a experiência de 20 anos de docência trouxe a base para esse mundo dos negócios? Então,
tem uma coisa muito importante que as empresas são poucas que acho que aprenderam esse modelo. Porque, assim, as universidades, elas são formadoras, né, de pessoas dentro das suas profissões. Então, educação, transformar a vida das pessoas faz parte da universidade, mas não faz parte da vida de todas as empresas. Então, o empresário, independente do segmento da saúde ou de qualquer um, ele precisa entender, Sidney, que as pessoas não podem mais decorar. As pessoas têm que aprender. E para aprender, elas têm que entender o motivo. Então, o que acontece? A maioria das empresas, que é o que eu aprendi nas universidades, se a gente não investir em treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, a gente morre. Uma empresa que não ensina, que não adapta, ela quebra. Nós temos exemplos da Kodak, exemplo da Blockbuster, que quebrou porque não conseguiu se adaptar. Então, o que vem acontecendo é que as empresas, na hora que elas entenderem que a educação ela é extremamente importante para a perpetuidade da própria empresa e da equipe, elas desenvolvem. Caso contrário, elas vão morrer. E houve algum episódio ou algum desafio que foi decisivo para a criação do ITH? Sim, eu acho que eu tinha entendido, por feedback dos alunos, olha que legal. Os alunos falavam assim, professora, a gente não entende o que o professor X fala. E com a senhora a gente entende tudo. E aí eu percebi, Sidney, que eu era meio que uma tradutora. Então, a partir do momento que eu entendi que eu era uma tradutora, que eu conseguia fazer com que as pessoas entendessem, mesmo um mecanismo difícil dentro da saúde, né? Um mecanismo de ação, uma fisiologia, foi aí que eu acho que eu entendi que eu deveria entrar para o empreendedorismo, entendeu? Que assim, que fazia sentido isso, porque eu tinha um dom natural de ser tradutora. E aí isso facilitou, porque querendo ou não, a gente começou a criar cursos antes de criar a ITH, e esses cursos foram para isso, foi para amadurecer essa ideia, saber se o cliente realmente estava entendendo o que a gente estava falando e estava feliz, entendeu? Bom demais. E na parte de inovação, a EDTech, a Lifelong Learning, você foi, né, a primeira fundadora da EDTech aqui no Brasil voltada para a saúde e gestão, né? Isso foi bem disruptivo para o setor. O que é, na prática, a Lifelong Learning aplicada para a saúde? Lifelong Learning, ou Sidney, assim, ela tem que ser entendida que ela não é estudar todo ano, entendeu? Tipo assim, todo ano você fazer curso. Que a tradução, não existe uma tradução perfeita, mas seria uma educação continuada, uma educação permanente, né? Que a gente, eu sou de uma geração em que a gente falava assim, ufa, concluí meus estudos, né? E hoje a gente tem que entender que um diploma, um certificado, ele tem tempo de validade, ele não é o prazo final. Na hora que você forma, na verdade, na hora que você recebe o certificado, ele já está sem validade, porque as atualizações são muito constantes. Então, o EdTech de Lifelong Learning nada mais é do que ela entender de que o certificado, ele não é o ponto final, ele tem um ponto de validade. Na hora que você recebe, você já está devendo conteúdo. Na minha geração, por exemplo, a gente tinha o acesso à internet era mais limitado, então a gente acaba estudando muito por livros. E aí uma nova edição de livro representava os 5 anos anteriores. Então a gente já estudava com conteúdo defasado. Então, quando a gente aplica o Lifelong Learning, na verdade a gente está promovendo a uma pessoa a estudar constantemente. O estudo não para. À medida que você finaliza um curso, ele já está vencido. Porque amanhã a gente já tem uma inovação, já tem uma atualização. Então, esse desenvolvimento, o resto da sua vida, que a gente não vai parar de estudar mais, ele é extremamente necessário para o profissional, senão ele está fora do mercado. E por que esse modelo tradicional de ensino já não consegue atender mais os profissionais de saúde? É porque o modelo de ensino ele foi criado por um mundo que não existe mais, que é o mundo estável, né? Hoje, se você pega as organizações de saúde, por exemplo, ou na área da educação,
são empresas fluidas, são empresas que mudam a todo momento. O estresse emocional e a pressão de mercado aumentou muito, então ela exige uma inteligência emocional muito grande. E toda essa vida real, ela não se reflete em sala de aula no modelo tradicional, porque ainda se ensina para aquele mundo anterior em que as coisas desenvolviam e aconteciam de uma forma muito mais lenta e muito mais estável. Então, se o profissional está em sala de aula aprendendo o que ele deveria ser na era industrial, não faz sentido, porque ele chega na empresa, a empresa quer autonomia, quer que ele tome decisão, quer que ele vá atrás de informações, incentiva a pessoa a aprender. Só que isso, normalmente, na universidade tradicional, ela ensina a técnica, mas ela não ensina outras habilidades e comportamento, que é o que o mercado exige, entendeu? Então, isso está defasado. E quais foram as maiores resistências enfrentadas em lançar um e-commerce para a educação de ensino superior? Olha que legal. O e-commerce não existia para a educação. Quando você queria comprar um curso superior, você tinha que ligar numa instituição, procurar informação. Então, você entrava num site, numa página, você tinha lá o resumo, o conteúdo, mas você não tinha autonomia nenhuma. E às vezes você ligava no 0800, né? E demorava, às vezes, 2 dias para uma pessoa te retornar. Então, quando a gente criou o e-commerce, que na verdade é uma plataforma onde eu oferecia cursos de superior, formação técnica, gestão, MBAs, cursos livres, né? Dentro de uma plataforma, 3 coisas foram super desafiadoras. Primeiro, que falava que mulher não entendia de tecnologia, então que, tipo, eu não era capaz de fazer. Segundo, que a educação não podia ser comercializada como se o comércio fosse ilegal. E, na verdade, um curso, ele é um produto, né? Sim. E é um produto muito bom. Você está transformando a vida das pessoas. E terceiro, que falava que educação em saúde não podia ser digital nem escalável, como se toda tecnologia ela pudesse ser usada em todas as áreas, menos na saúde. E eles erraram as 3 coisas. Porque, de fato, hoje, praticamente todas as instituições hoje já têm check-in, check-out dentro da própria plataforma, né? E isso dá autonomia, agilidade, facilidade para o aluno. Se ele quiser começar a estudar hoje, que é sexta-feira, depois do horário comercial, tá tudo bem. Ele decidiu, ele vai lá, adquire o produto e ele começa a assistir a aula ali mesmo, entendeu? É claro, tem os encontros presenciais, quando diz respeito à prática, mas ele deixou a decisão do cliente, a decisão na mão do cliente, não da universidade, entendeu? Entendi. E como que a tecnologia ela pode democratizar esse acesso à educação de qualidade? Então, a tecnologia, ela foi feita exclusivamente porque, assim, as pessoas acham que tecnologia é algo inacessível. Quem entende tecnologia é alguns profissionais específicos. Mas a tecnologia é você implantar em cada etapa da jornada do aluno algo que faz com que ele flui mais rápido. Então, por exemplo, se eu quero ter uma declaração, faz sentido eu ter que ir numa secretaria, pedir uma declaração, sendo que eu posso fazer isso dentro de uma plataforma? Entendeu? Então, assim, e aí é óbvio que essa tecnologia fez com que reduzisse um pouco de custo, porque antes eu precisava de várias pessoas com mão de obra para poder assessorar um grupo de 1.000 alunos. Hoje eu preciso de uma quantidade menor. E isso fez com que os tickets diminuíssem de cursos, dando acessibilidade a pessoas que às vezes não tinham. O EAD foi criado justamente para isso, para democratizar a educação. Então, a gente tinha regiões que não têm universidade, que não tem a menor condição das pessoas pegarem um ônibus todos os dias para vir estudar e vir para a capital. Então, a única forma que ele teria acesso era dentro do EAD. E o EAD se tornou um produto, infelizmente, na época, ele foi implantado de uma forma muito com
uma qualidade ainda duvidosa, as pessoas ainda estavam aprendendo, ninguém conhecia muito o ensino à distância, né? E aí meio que estigmatizou de que o EAD era um produto sem qualidade, muito pelo contrário, é um produto que tem uma qualidade gigantesca. É claro que tem instituições e instituições, né? E essas pessoas começaram a ver que era possível estudar em uma plataforma, que isso não fazia tanta diferença, porque o professor que estava na plataforma é o mesmo que está no presencial. Então, se esse acesso nessas regiões são mais difíceis e a gente tem uma plataforma que democratiza, que facilita, que agiliza, então a tecnologia veio para isso, entendeu? Para facilitar. E no tocante ao protagonismo feminino dentro da saúde, né? O setor da saúde ele sempre teve muitas mulheres na base, não no topo, né? O que veio mudando durante essas gerações? Se fosse só no setor da saúde, o problema estava resolvido. Mas é em todos os sistemas. A mulher, ela foi criada para sustentar e não para ocupar. Então, o que ela fazia? Ela sustentava a decisão do marido, ela sustentava a decisão do pai, ela sustentava a decisão do irmão. Então, ela era uma sustentadora, né, das decisões. E depois ela começou a ocupar a base só. Sustentar quem estava no topo. E ela, é claro que esse movimento, porque não tem nada a ver com gênero, né, tem a ver com permissão. Então, as mulheres viram que a base é cansativa, o topo decide. E muitas mulheres, elas são decisoras nos próprios lares. Porque não faz sentido ela não poder também fazer uma decisão no mundo dos negócios. Então, as mulheres deixaram de ocupar a base e passaram a decidir. E é óbvio que isso não é um movimento rápido, fácil, e até hoje tem muito preconceito, mas a gente já tem no Brasil, Sidney, só agora em 2025, mais de 10 milhões de mulheres ocupando a liderança de negócios. É pouco, mas é muito já, né? Considerando um cenário que aconteceu da década do século de 21 para cá, tá? Assim, antes existia, mas século 21 para cá que isso aconteceu. Então, assim, algumas referências femininas também vão dando empoderamento. Então, aí a gente tem Luísa Helena Trajano, a gente teve a Natália Cury, teve a Margaret Thatcher, né? Enfim, Marie Curie, pesquisadora, enfim. Aí essas referências, elas acabaram fazendo com que as mulheres entendessem que a inspiração existe. Então, se elas conseguiram, a gente também consegue. Sim. E quais barreiras você enfrentou enquanto mulher, cientista, empresária nessa sua trajetória? A maior barreira para uma mulher não é um machismo muito descarado. Ele é um machismo silencioso. Não é nada tão como era há um tempo atrás. Então, por exemplo, eu ouvi várias perguntas que jamais seriam feitas para homens. Por exemplo, quem é seu sócio? Quem é o dono da ITH? Quem fundou? Você? Sozinha? Essas são perguntas que eu recebo praticamente todos os dias. Porque, como é silencioso, a pessoa, com uma pergunta, a gente já entende que existe um machismo estrutural ainda. É como se a gente estivesse sendo subestimada da nossa capacidade. Então, só que esqueceram de avisar que a gente já acordou para isso, né? E que as mulheres estão ocupando muitos espaços, até porque a mulher tem uma sensibilidade muito grande para o mercado, ela entende, acho que mais sobre clientes, entendeu? Sobre relação, sobre comunicação. A mulher tem essa característica que é dela. Aí vem no que diz respeito a gênero mesmo. Então, isso facilita muito no mundo da gestão. Só que isso fica muito implícito. Não é tão explícito como parece. E é desafio que tem que ser enfrentado dia a dia, momento a momento, né? Né? Para ser superado. Esses dias eu conversando com uma psicóloga, inclusive, mas não porque eu estava em terapia, porque é uma amiga muito querida, e até ela falou assim, nossa, se eu ouvisse isso, eu ia
né, tipo, bater na hora. Eu falei assim: "Mas por que eu faria isso? Porque a limitação é do outro, não é minha, É. não vale a pena", entendeu? E o reconhecimento em rankings como da Exame, ele fortalece ou ele aumenta a responsabilidade? Ah, fortalece muito, mas não necessariamente as 2 coisas têm que estar separadas, tá? Ele fortalece, mas ele traz um peso muito grande, porque assim, a mulher, quando ela entra num ranking desse, ela não pode virar exceção, Sidney. Eu não posso crescer sozinha. Então, quando eu fui, eu encontrei mais de 600 empresárias, todas com empresas de diversos tamanhos, que faturam bilhões, que faturam milhões, outras menores, enfim. E todas elas com desafios muito semelhantes. Então, uma responsabilidade muito grande, porque você entra num meio em que você se torna uma referência também, mas ao mesmo tempo é extremamente desafiador, porque isso te instiga a entender que você pode aprender muito mais com pessoas que já passaram por uma jornada de um tempo maior dentro do empreendedorismo, entendeu? Então, é uma responsabilidade, porque se eu tô lá, querendo ou não, a minha filha tá vendo. Meus sobrinhos estão vendo, e a gente acaba virando inspiração. E olha a responsabilidade, porque querendo ou não, se a gente também comete equívoco, se a gente enlouquece, isso também vira um padrão, tipo: "Nossa, eu não quero ser empresária não, a minha mãe tá doida", não é? Então assim, eu tenho que manter bom senso, eu tenho que manter uma vida saudável, eu tenho que manter uma vida mental saudável, porque eu sou espelho para minha filha, eu sou espelho para algumas pessoas. Então isso carrega um prestígio, mas ao mesmo tempo uma cobrança muito grande, entendeu? E na parte de liderança, impacto, futuro, depois de formar mais de 25.000 alunos, qual legado você acredita está construindo nessa jornada? Olha, Sidney, as pessoas confundem legado com objetivo, né? Então, assim, meu legado não é vender cursos. Vender cursos é o meio pelo qual eu utilizo para fazer com que os profissionais da saúde, porque hoje a faculdade de TH já formou mais de 11.000 profissionais de saúde, que eles não precisam pedir a permissão para serem bons. Então, eu preciso não só ensinar tecnicamente eles a serem excelentes profissionais, mas eu tenho que ensinar tudo aquilo que eu critiquei lá antes de começar a ITH. Eu tenho como obrigação levar para ele uma formação para o mundo real, e não para o que normalmente a educação leva, a sala de aula tradicional. Então, o meu legado é transformar a vida desses profissionais de saúde em profissionais tecnicamente e psicologicamente tão bem desenvolvidos ao ponto deles poderem transformar o mundo. Bem, e como que você prepara outras mulheres para liderarem negócios, instituições, projetos? Então, a gente não ensina a liderar, né? O líder, ele dá exemplo. Então, eu não posso, por exemplo, ensinar uma pessoa que dentro da liderança e da gestão, ela tem que se respeitar ao outro, ela tem que entender que existe individualidade, ela tem que entender que o compromisso de chegar no horário, sair, entregar, e não fazer a mesma coisa. Então, a forma como eu vejo de ensinar outras pessoas a fazerem isso é dando o meu próprio exemplo. Hoje é skin the game. Se você não tiver, se você não mostrar o que verdadeiramente você é, não tem como você ensinar o outro a ser aquilo que você também não é. Então é meio que por espelhamento, Hum. entendeu? E quais competências serão indispensáveis para as líderes da saúde nos próximos 10 anos, que você acha? Uma coisa é essencial, é saber lidar, tomar decisões sob pressão. Acho que esse é um ponto que o mundo exige uma velocidade de raciocínio tão rápido hoje,
que se você perder esse time, você corre o risco de quebrar uma empresa, né, de tomar um direcionamento errado. E tomar decisão em momento de pressão, ele exige, que é o segundo ponto, inteligência emocional. Você tem que entender que é doído, é dolorido, você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, porque o mercado ele não é estável mais, então é comum você ter momentos de queda e momentos de ápice. Então, se você não tiver uma cabeça muito bem centrada, você também não consegue aguentar. E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante é saber interpretar dados. Eu estava falando isso hoje na reunião com os gestores, porque tudo hoje é metrificado. A gente tem como parâmetro que algo está dando certo ou está dando errado baseado em números. Tem, claro, alguns aspectos subjetivos, mas números são importantes. Então, além de ter números, você tem que olhar para o número e saber o que fazer com aquilo. Então, se você não souber interpretar dados, se você não souber como tomar decisão em um momento de pressão e ter inteligência emocional, você está fora do mercado, porque tecnicamente a gente vai ser substituído ou por pessoas capazes disso, ou por algoritmo. Bom, E o que você acha que falta ainda para termos uma igualdade real de oportunidades? essa igualdade nunca vai existir. Assim como quando você fala sobre raças, quando fala sobre gênero, essa disparidade ela sempre vai acontecer. Então, é óbvio que políticas públicas ajudam, leis protetoras ajudam. A gente teve, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Que foi um grande avanço para o mundo feminino, mas ela não tem como acabar com isso. Mas como que eu faço para minimizar, né? Acabar não tem como que eu faço para minimizar? As mulheres precisam se apoiar, como aconteceu na Ernest Young, as mulheres se apoiam mesmo. Então, por exemplo, não permitir que abusos aconteçam. É fácil? Não é, dependendo da situação, da vulnerabilidade, ela vai se permitir em algum momento, né, passar por injustiças, ganhar salários menores, ter uma jornada maior, receber menos, não ser classificada como uma possível líder no departamento, subir para uma diretoria, enfim. Mas a partir do momento que ela toma a decisão de que aquilo lá não cabe para ela, que foi o que aconteceu comigo há 10 anos atrás, quando eu, né, praticamente saí das instituições onde eu trabalhava, eu comecei a empreender. Por quê? Porque eu não estava satisfeita mesmo, não queria pedir permissão para aquilo que eu não concordava. Então, nesse momento, eu assumo liderança da minha vida. É fácil? Não é. Tem conta para pagar, tem, né? Na época eu não tinha família para criar, mas tinha eu para criar. Mas ela é necessária. Então, quando a gente meio que se posiciona para escolher o lugar, decidir onde eu quero estar, isso já é o primeiro ponto. E quando eu faço, eu inspiro as demais, né? Para que isso aconteça também. E que conselhos você daria, né, para uma mulher que atua na área da saúde e sonha em empreender? Então, primeira coisa, as pessoas acham que empreender é ter coragem de tomar a primeira decisão. Não. Tomar a primeira decisão de empreender, ela é mais fácil do que a coragem de permanecer. Porque é um mundo muito difícil. É um mundo muito sofrido. Então, eu não posso chegar para uma mulher e encorajar ela de ser uma empreendedora e mentir para ela que isso aqui é um mundo de fantasia, que você tem independência financeira, que você vai chegar a hora que você quiser, sair a hora que você quiser, que você vai ter férias na hora que você quiser, que você faz sua jornada de trabalho. Não, muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais. Você não tem férias, você não tem garantias, você acorda o primeiro dia útil do mês com uma despesa gigantesca, uma folha gigantesca para pagar. Então, uma mulher que quer empreender, ela tem que entender que ela vai ter que ter coragem para sustentar
que a jornada ela é muito doída, entendeu? Porque todo mundo que começa a empreender, ele vai ser julgado. É natural, a gente já sabe. Vai ser julgado, vai ter lá aquele cheque, será que vai dar conta, né? Aquela validação. E aí, como ela já está preparada para o julgamento, a pessoa já vai mais preparada para absorver aquilo com menos impacto. Só que aí as pessoas vão falando, aí começa a dar errado, né? Porque vai dar errado, Sidney, vai dar errado, entendeu? Não tem como não dar. Começa a dar errado, e aí aquele reforço de quem falou lá, você tá doida, não vai dar certo não, e tal. Ele começa a entrar na cabeça da gente, e aí começa a reforçar. Nossa, gente, será que o pessoal tava certo mesmo? Eu não devia ter começado? E aí é nessa hora que a gente tem que ter coragem para enfrentar esses medos. Então a coragem não é o início, ela é meio que o meio e o final do negócio, entendeu? Então, quer empreender? Pode, acho que deve. Se realmente é o sonho da pessoa, ela deve. Mas ela tem que entender que não é por aqueles motivos de que a pessoa vai ter toda uma independência de tempo e financeira. É porque ela quer construir um legado, que ela quer impactar pessoas, porque empreender é resolver um problema, né? Um problema de quem, né? Meu problema? Não, um problema do mundo. É isso. E se você pudesse voltar no tempo, né, pudesse ter essa oportunidade, que conselho você daria para a Ana Cláudia do início da carreira? Não. Facilmente eu falaria. Ana, deixa de olhar exclusivamente para a parte técnica. Fui muito criada para a parte técnica. Demorei muito tempo a ver que existiam outros comportamentos, né? Competências que são necessários. Então, acredito, assim, a gente não tem como afirmar, não tem bola de cristal para poder saber se a vida teria guinado mais rápido se eu tivesse esse conhecimento, mas eu vejo que um profissional da saúde, ele é muito treinado a ser bom naquilo que ele se formou, entendeu? Que é o que eu fui treinada, mestrado, doutorado, cheguei em pós-doc, a gente foi treinado para ser muito bom tecnicamente. Aí, quando você começa a olhar esses outros lados que são importantes para empreender, que é depois eu descobri que eu não imaginei ser empresária no meu início de carreira. Não é essa era a intenção. E aí, mas quando isso se tornou, eu vi que se eu realmente tivesse todo esse conhecimento na área de gestão, pessoas, a parte financeira, contábil, entendeu? Marketing, vendas. Eu acho que esse conselho, aprenda a vender. Porque a gente falou isso como fisioterapeuta. Aprende a vender. Esse é o maior desafio praticamente de todos os profissionais. Formam-se excelentes médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas. A pessoa não consegue se vender, não consegue vender seu conhecimento, não consegue criar uma proposta para venda. As pessoas têm vergonha de vender, como se vender conhecimento fosse algo sujo, né? O profissional da saúde tem isso, tipo, enfermeiro principalmente, enfermagem por amor. Nossa, não posso explorar, como se cobrar por um serviço fosse uma exploração. Então, E o dele é nato, né? Todo mundo vende tudo toda hora. Vende a sua imagem, vende a sua ação, vende a sua profissão, vende o seu trabalho. Então, é nato de todo mundo vender, né? na verdade, venda é uma técnica, sabe? Se a gente, assim, é uma metodologia, na verdade, né? Então, assim, é claro que algumas pessoas nato, que vêm da natureza, de serem mais comunicativas, de ser mais extrovertidas. E aí isso ajuda um pouquinho a vender melhor. Mas esse não é o ponto principal, porque uma pessoa introvertida também pode ser uma excelente vendedora. Então, quando você ensina o método de vender, como é o passo a passo da venda, qualquer pessoa vende. Então, é uma metodologia. Só que a gente não é ensinado a isso, as universidades não ensinam. Ninguém sabe abordar um cliente, ninguém sabe trabalhar uma objeção. A grande maioria dos profissionais da saúde nunca nem viram falar sobre isso.
Então, assim, coloca ele para vender e ele não sabe, ele vai falar do produto dele, né? Porque minha técnica é muito boa, enfim. Só que as pessoas não compram pelo produto, elas compram por você entender a necessidade dela e dar solução àquele problema, entendeu? Então, a venda, ela acontece na conexão, ela não é no produto. É. Então, se alguém, se a Ana, lá 10 anos atrás, tivesse realmente essa consciência de que venda, liderança, são coisas extremamente importantes, eu acho que a gente realmente deveria estar, talvez, em um outro lugar. Não sei se melhor. Eu estaria. E a venda, ela acaba que mudou-se muito a concepção em relação à questão venda, produtos, né? Hoje, a venda ela não pode mais ser baseada em preço, ela tem que ser baseada em valor. Hoje, a venda ela não é mais sobre problema, é sobre a solução a ser levada para o problema, né? Então, é nesse sentido que eu falo que todo mundo é um vendedor, mas nem todo mundo se sabe se vender. Sabe que se resume bem como que precifica um produto? Pelo ROI, que é o retorno sobre o investimento. Se alguém chegar para você e falar assim, Sidney, tem uma casa ali no Alphaville que custa mais ou menos em torno de 10, 15 milhões. Mas o cara tá mega apertado e ele tá vendendo por 1 milhão. 1 milhão é caro? Depende do momento, sim, mas para a ocasião, não. Vamos lá. 1 milhão é muito dinheiro, Sim. né? Vamos para nós, vamos lá. 1 milhão é muito dinheiro. Mas se a casa vale 15 milhões e o cara tá vendendo a 1, olha a oportunidade de você comprar por 1 milhão e vender por 15, ganhar 14. Entende? Então esse é o valor, o retorno sobre o investimento. Então, opa, peraí, eu vou virar o bicho, eu vou buscar esse 1 milhão, porque é uma mega oportunidade para me dar um retorno gigantesco em um prazo aí de 1 ano, acho que eu consigo vender essa casa por 15, entendeu? Sim. Então, quando a gente começa a olhar as coisas pensando no retorno sobre o investimento, é mais fácil de você mostrar para o cliente como vender. O que isso é bom para ele, entendeu? E Ana, aonde que as pessoas podem conhecer mais sobre a faculdade ITH, sobre os seus projetos dentro desse universo de saúde? Então, a gente tem várias páginas em todas as redes sociais, né? Mas o Instagram nosso é ITH_oficial. A gente não é uma página empresarial focada em propaganda, banner digital, não é isso. A gente cria conteúdo todos os dias para profissionais de saúde. Então, assim, quem não segue a ITH tá perdendo a oportunidade de aprender. Se é profissional de saúde, tem que seguir. A gente ensina todos os dias, entendeu? Tem um canal do YouTube, que é Faculdade ITH, e o nosso site, né? faculdadeth.com.br, Facebook, Faculdade ITH, TikTok também, Faculdade ITH. Então, assim, tem todos esses LinkedIn também, Faculdade ITH. Então, pelo nome Faculdade ITH, você encontra todas as informações, né, dentro da empresa. E a ITH, ela tem um propósito muito claro. A gente realmente quer oferecer para o profissional o melhor produto, porque a gente quer o retorno sobre o investimento dele lá, ó. Ele passa no concurso, que ele seja aprovado, né? Que ele passe um processo seletivo, que o currículo dele seja valorizado, disputado. Acho que é essa a intenção. Então, tudo que a gente produz dentro dessas redes, ela tem o intuito de fazer com que esse profissional, ainda não sendo o nosso aluno, algo ele vai colher para o futuro, entendeu? Doutora Ana, muito obrigado, né, por compartilhar a sua história, a sua visão, sua coragem, seus desafios e suas superações. E fica muito bem claro, né, que o protagonismo feminino na saúde ele não é uma tendência, e sim, ele é uma realidade imparável, né? Então, fico aqui meus sinceros agradecimentos à sua presença. Imparáveis estamos nós nessa jornada que nunca vai acabar e tão cedo, né? Eu quero realmente fazer com que muitas pessoas cresçam mediante a nossa força de trabalho, o nosso propósito mesmo, que é realmente transformar a vida das pessoas. E eu também tenho a minha rede, que é Ana Cláudia Camargo ITH, né, dentro do Instagram, que também crio conteúdos. Então, quem quiser
nos seguir. E, Sidney, mais uma vez eu agradeço demais vocês da Hospicom. Nós somos parceiros, vamos participar da HIF com um patrocinador, um apoiador. Conte sempre com a ITH, que a gente tem muita coisa, muito projeto ainda para construir junto, hein? Vamos que vamos. E a vocês que nos acompanharam até aqui, um muito obrigado pela audiência. Esse foi o nosso podcast sobre o avanço imparável do protagonismo feminino, né, na saúde, e nos vemos no próximo episódio. Obrigado. HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum.